Antes da segunda vinda de Cristo, quero mostrar o quão fria, ímpia e pecaminosa a humanidade na Terra se tornará. Agora, antes de nos aprofundarmos, que isso seja um aviso para você. Ore para nunca se tornar esse tipo de pessoa. O primeiro grupo de pessoas que quero destacar é o encontrado em Apocalipse 9. Para entender o quão perversas essas pessoas são, você precisa primeiro compreender o que aconteceu em Apocalipse, capítulos 8 e 9. Para contextualizar, o mundo passa por 7 trombetas de juízo que ocorrem durante o período de tribulação após o arrebatamento da igreja. Aqui está um breve resumo de cada julgamento, e você ficará chocado ao saber como as pessoas reagem depois de passar por tudo isso. Na primeira trombeta, segundo a Bíblia, granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra, causando a destruição de vegetação e árvores. 1/3 das árvores do mundo é queimado nessa praga, e toda a grama é consumida. Na segunda trombeta, uma grande montanha ardente é lançada no mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e na destruição de navios. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios afunda e 1/3 da vida marinha morre. A terceira trombeta verá uma grande estrela caindo do céu e envenenando 1/3 dos rios e fontes, causando a morte de muitos. Esta estrela é chamada de absinto. Na quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas será atingido, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecidos. As quinta, sexta e sétima trombetas são referidas como os 3 ais. Na quinta trombeta, algo verdadeiramente aterrorizante é desencadeado. Segundo a Bíblia, um poço sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentam as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. A sexta trombeta trará a introdução de 4 mercenários diabólicos. 4 anjos são libertados para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em grande devastação e morte. Agora, a sétima e última trombeta anuncia a vinda do reino de Deus e o julgamento das nações. A Bíblia, em Apocalipse 11, 19, diz: Então foi aberto o templo de Deus que está no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Agora, depois de tudo isso, depois de todos esses eventos sobrenaturais e devastadores, você pensaria que as pessoas se ajoelhariam e clamariam a Deus por misericórdia, mas não é isso que acontece. Apocalipse 9, 20 a 21 diz: Os restantes da humanidade que não foram mortos por essas pragas ainda não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, ouvir ou andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual ou de seus roubos. Quão insensível você deve ser, quão fria e pecaminosa você deve ser para se recusar a se arrepender, mesmo após uma série de julgamentos extraordinários de Deus. Esta é a triste realidade dos últimos dias. As pessoas se afastarão e rejeitarão a fé, preferindo ouvir doutrinas de demônios em vez da verdade do Evangelho. As pessoas endurecerão seus corações. Algumas começarão em Cristo, mas se afastarão mais tarde na vida, enquanto outras começarão no mundo, mas virão a Cristo mais tarde na vida. E isso não é novidade. Desde o início, quando Jesus tinha 12 discípulos, todos viram os milagres, viram pessoas sendo curadas e os atos incríveis de Deus, mas Judas se afastou. A Bíblia realmente diz que o diabo entrou em seu coração. O período conhecido como a Grande Tribulação não começará com um aviso em letras grandes nos jornais ou com um anúncio dramático na televisão. Pelo contrário, seu início será sutil, quase imperceptível para a maioria das pessoas. Imagine acordar em uma manhã aparentemente normal, apenas para descobrir ao longo do dia que o mundo como você o conhecia começou a mudar de maneiras surpreendentes e perturbadoras. Os primeiros sinais serão facilmente confundidos com os problemas usuais que enfrentamos.
instabilidade econômica, conflitos políticos, desastres naturais. No entanto, a escala e a frequência desses eventos começarão a aumentar de maneira alarmante. Notícias de terremotos em várias partes do mundo chegarão quase diariamente. Furacões e tempestades de intensidade sem precedentes varrerão costas inteiras. Secas prolongadas em algumas regiões contrastarão com inundações catastróficas em outras. Antes de continuar, comente aqui nos comentários: eu serei fiel a Jesus até o fim. Agora voltando para o assunto do vídeo. No cenário político, veremos o surgimento de uma figura carismática e poderosa, prometendo paz e unidade em um mundo cada vez mais caótico. Essa pessoa, que a Bíblia chama de Anticristo, inicialmente parecerá ser a resposta para todos os problemas do mundo. Sua ascensão ao poder será meteórica, unindo nações e religiões de maneiras que antes pareciam impossíveis. Enquanto isso, no dia a dia das pessoas comuns, a vida se tornará progressivamente mais difícil. A escassez de alimentos, antes um problema limitado a algumas regiões do mundo, se espalhará globalmente. Filas em supermercados se tornarão comuns, mesmo em países desenvolvidos. A inflação disparará, tornando itens básicos inacessíveis para muitos. A tecnologia, que muitos esperavam que resolvesse os problemas da humanidade, se tornará uma ferramenta de controle cada vez mais intrusiva. Sistemas de vigilância onipresentes monitorarão cada movimento dos cidadãos, tudo em nome da segurança e eficiência. As igrejas e comunidades religiosas enfrentarão pressões crescentes para se conformarem às novas normas sociais e políticas. Aquelas que se recusarem a se adaptar encontrarão-se marginalizadas e eventualmente perseguidas. À medida que esses eventos se desenrolam, muitas pessoas sentirão uma sensação crescente de inquietação, como se o mundo estivesse à beira de algo monumental. Para os crentes atentos aos sinais dos tempos, ficará cada vez mais claro que os eventos profetizados nas Escrituras estão se desenrolando diante de seus olhos. Este será um tempo de escolhas cruciais. Cada pessoa terá que decidir onde colocará sua confiança: nas promessas de segurança e prosperidade oferecidas pelos líderes mundiais, ou na palavra eterna de Deus. As decisões tomadas neste período inicial terão consequências eternas. Em meio ao caos crescente dos primeiros dias da tribulação, uma figura surgirá no cenário mundial, prometendo soluções para os problemas aparentemente insolúveis da humanidade. Este homem, que a Bíblia identifica como o Anticristo, não aparecerá inicialmente como um tirano evidente, mas como um líder carismático e convincente, oferecendo esperança a um mundo desesperado. Imagine assistir a um discurso televisionado deste líder. Sua eloquência é hipnotizante, sua visão para o futuro, inspiradora. Ele fala de paz entre as nações, de acabar com a fome mundial, de curar o planeta das feridas ambientais. Suas propostas para a reforma econômica parecem brilhantes, prometendo prosperidade para todos. Até mesmo as tensões religiosas, ele afirma, podem ser resolvidas através de uma nova compreensão da espiritualidade que transcende as divisões tradicionais. O mais impressionante é a capacidade deste homem de unir grupos anteriormente em conflito. Judeus e muçulmanos o aclamam. Líderes do Oriente e do Ocidente o veem como um mediador confiável. Até mesmo figuras religiosas proeminentes falam dele como alguém dotado de sabedoria divina. Seus primeiros atos no poder parecem confirmar suas promessas. Tratados de paz são assinados. Programas de auxílio em larga escala são lançados. Avanços tecnológicos sob sua liderança parecem oferecer soluções para problemas antigos, como a escassez de energia e as mudanças climáticas. No entanto, para os observadores atentos, sinais preocupantes começam a aparecer. A paz que ele traz vem com um preço: uma centralização sem precedentes do poder global. As soluções econômicas exigem a implementação de um novo sistema financeiro mundial, onde cada transação pode ser monitorada e controlada.
A harmonia religiosa que ele promove dilui as verdades fundamentais de cada fé em um sincretismo vago e sem substância. À medida que seu poder cresce, o verdadeiro caráter do anticristo começa a se revelar. Críticos de suas políticas desaparecem misteriosamente. Nações que resistem à sua liderança enfrentam sanções severas ou intervenções militares pacificadoras. A mídia, agora largamente sob seu controle, pinta uma imagem cada vez mais divina deste líder. O ponto de virada vem com um evento chocante, um aparente atentado contra a vida do anticristo que resulta em sua morte e subsequente ressurreição. Este evento, possivelmente encenado, mas convincente para o mundo, solidifica sua posição como uma figura messiânica. Milhões o adoram abertamente, vendo nele a culminação de suas esperanças religiosas. Para os cristãos e outros que veem através do engano, a situação se torna rapidamente perigosa. O anticristo, agora adorado por muitos como divino, não tolera dissidência. Aqueles que se recusam a adorá-lo são rotulados como inimigos do progresso e da paz mundial. A perseguição, inicialmente sutil, torna-se aberta e brutal. O regime do anticristo implementa um sistema de controle sem precedentes. A famosa marca da besta é introduzida possivelmente na forma de um implante tecnológico avançado, necessário para participar na nova economia global. Recusar esta marca significa exclusão econômica e social completa. Enquanto o mundo celebra esta nova era de paz e segurança, os verdadeiros seguidores de Cristo reconhecem que estão testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas. Eles se preparam para tempos de intensa perseguição, sabendo que sua fidelidade a Deus será testada como nunca antes. A ascensão do anticristo serve como um lembrete solene da natureza enganosa do mal. Ele personifica a advertência de Paulo em 2 Coríntios 11, 14, de que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Sua chegada ao poder demonstra como o desejo da humanidade por soluções rápidas e liderança forte pode levá-la a abraçar até mesmo o mais perigoso dos enganadores. Para os crentes vivendo antes destes eventos, a lição é clara. Devemos cultivar um discernimento profundo, enraizado na palavra de Deus, para não sermos enganados por falsas promessas de paz e prosperidade. A verdadeira segurança e esperança só podem ser encontradas em Cristo, não em líderes humanos, não importa quão convincentes eles pareçam ser. No auge de sua popularidade e poder, o anticristo realizará um feito diplomático que muitos considerarão impossível. Ele negociará um tratado de paz abrangente no Oriente Médio, com foco particular em Israel. Este acordo, que a Bíblia descreve como um pacto de 7 anos, será visto como a solução definitiva para um dos conflitos mais antigos e intratáveis do mundo. Imagine a cena. Líderes de nações há muito em conflito se reúnem em uma cerimônia televisionada globalmente. O anticristo, radiante de carisma e confiança, medeia as negociações finais. Com um floreio de canetas, documentos são assinados, mãos são apertadas, e o mundo aplaude o que parece ser o início de uma nova era de paz no Oriente Médio. Os termos do acordo serão surpreendentemente abrangentes. Fronteiras longamente disputadas serão resolvidas. Jerusalém, por tanto tempo um ponto de discórdia, receberá um status especial, possivelmente como uma cidade internacional. Mais significativamente, o acordo permitirá a reconstrução do templo judaico em Jerusalém, um desenvolvimento que eletrizará o mundo religioso. Para muitos judeus, este acordo parecerá o cumprimento de antigas profecias e a realização de sonhos milenares. A perspectiva de reconstruir o templo, de retomar os sacrifícios e rituais antigos, será vista como o prenúncio da era messiânica que eles há tanto esperam. Os palestinos e outras nações árabes também celebrarão o acordo, vendo nele o reconhecimento de suas reivindicações históricas e a promessa de prosperidade econômica. O anticristo prometerá investimentos maciços na região, falando de transformar o deserto em um jardim de abundância.
O mundo observará maravilhado enquanto antigos inimigos colaboram na implementação do tratado. Projetos de infraestrutura conjuntos serão iniciados. Fronteiras, antes fortemente guardadas, se abrirão para o comércio e o turismo. A mídia global estará repleta de histórias de reconciliação e cooperação. No entanto, para os observadores atentos, especialmente aqueles familiarizados com as profecias bíblicas, este pacto será reconhecido como o gatilho que inicia oficialmente o período de 7 anos da Grande Tribulação. Eles entenderão que, longe de ser uma era de paz verdadeira, este é apenas o prelúdio para os eventos mais cataclísmicos da história humana. À medida que o pacto é implementado, mudanças sutis, mas significativas começarão a ocorrer. O anticristo, como garantidor do acordo, ganhará influência sem precedentes na região. Forças de paz internacionais, sob seu comando, serão posicionadas em pontos estratégicos. Gradualmente, a soberania das nações individuais começará a ser erodida em favor de uma estrutura de governo mais centralizada. Para os cristãos e outros que não foram enganados, este será um tempo de preparação intensa. Eles saberão, baseados nas profecias de Daniel e nas palavras de Jesus, que este pacto marca o início de um período de 7 anos que culminará no retorno de Cristo. Eles entenderão que, embora os primeiros 3 anos e meio possam parecer relativamente pacíficos, a segunda metade deste período será marcada por tribulação sem precedentes. A implementação do pacto também acelerará os preparativos para a reconstrução do templo em Jerusalém. Este projeto, há muito sonhado por grupos religiosos judaicos, avançará rapidamente com o apoio do anticristo. A perspectiva de ver o templo reconstruído criará uma atmosfera de expectativa messiânica intensa entre muitos judeus. No entanto, os verdadeiros seguidores de Cristo reconhecerão nestes eventos os sinais dos tempos profetizados nas Escrituras. Eles saberão que, embora o mundo celebre esta paz, é apenas uma paz ilusória. Como Paulo advertiu em 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem paz e segurança, então virá a destruição repentina sobre eles. Com o pacto de 7 anos estabelecido e o mundo celebrando uma nova era de paz, os eventos descritos no livro do Apocalipse começarão a se desenrolar em rápida sucessão. Os primeiros 4 selos, frequentemente referidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, trarão uma série de julgamentos que abalarão o mundo até seus fundamentos. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, tradicionalmente interpretado como representando o anticristo em sua fase inicial de conquista. Neste estágio, sua ascensão continuará através de meios aparentemente pacíficos. Sua influência se espalhará globalmente, com nações voluntariamente cedendo soberania em troca de suas promessas de paz e prosperidade. Imagine ligar a televisão e ver notícias de país após país assinando tratados de união com o novo governo mundial. Líderes de todas as nações elogiam a visão do anticristo para um futuro unificado. A resistência a esta nova ordem mundial é mínima, pois a maioria vê isso como o caminho para a paz duradoura que a humanidade sempre desejou. O segundo selo traz um cavaleiro em um cavalo vermelho, simbolizando guerra e derramamento de sangue. Apesar das promessas de paz, conflitos começarão a eclodir em várias partes do mundo. Estas não serão guerras convencionais entre nações, mas conflitos internos, guerras civis e levantes que desafiarão a autoridade do novo governo mundial. Cidades que antes eram pacíficas se tornarão campos de batalha da noite para o dia. Vizinhos se voltarão uns contra os outros. Famílias serão divididas por linhas ideológicas. A violência nas ruas se tornará comum, com grupos rivais lutando pelo controle de recursos cada vez mais escassos. O terceiro selo revela um cavaleiro em um cavalo preto, representando fome e escassez econômica. A economia global, já fragilizada por anos de instabilidade, entrará em colapso total. A inflação atingirá níveis astronômicos, tornando as moedas praticamente sem valor.
Imagine acordar uma manhã e descobrir que suas economias de toda a vida mal compram uma refeição. Supermercados serão saqueados, fazendas serão invadidas por multidões famintas. O sistema de racionamento implementado pelo governo mundial será corrupto e inadequado, levando a ainda mais descontentamento e conflito. O quarto selo traz um cavaleiro em um cavalo amarelo, simbolizando morte em larga escala. Pandemias devastadoras varrerão o globo, sobrecarregando sistemas de saúde já em colapso. Desastres naturais de magnitude sem precedentes, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, causarão destruição em escala global. As ruas das cidades ficarão desertas, não por lockdowns, mas pelo medo da morte que parece espreitar em cada esquina. Corpos serão empilhados nas ruas, pois os serviços de remoção não conseguirão acompanhar o número de mortos. O ar será pesado com o cheiro de decomposição e a fumaça de piras funerárias improvisadas. Em meio a este caos, o anticristo e seu governo mundial oferecerão soluções que parecerão milagrosas. Novas tecnologias serão introduzidas para combater doenças e aumentar a produção de alimentos. Programas de reconstrução em larga escala proporcionarão empregos e esperança para milhões. No entanto, cada solução virá com um preço: maior controle e vigilância sobre a população. À medida que os eventos cataclísmicos dos primeiros selos do Apocalipse se desenrolam, um fenômeno alarmante começará a se manifestar em escala global: a grande apostasia. Este não será apenas um afastamento gradual da fé, mas um abandono em massa dos princípios cristãos por parte de muitos que antes se identificavam como seguidores de Cristo. Imagine igrejas que antes estavam cheias agora, com bancos vazios, seus membros tendo abandonado a fé em busca de segurança e conforto oferecidos pelo regime do anticristo. Pastores e líderes religiosos, outrora respeitados por sua firmeza na fé, agora pregando uma mensagem diluída que se alinha com a nova ordem mundial. Famílias cristãs divididas, com pais desesperados vendo seus filhos rejeitarem tudo o que lhes foi ensinado sobre Deus. Esta apostasia terá várias causas. Para muitos, será o resultado do medo e do desespero diante das catástrofes que estão assolando o mundo. Confrontados com a fome, doenças e violência em uma escala sem precedentes, muitos abandonarão sua fé, questionando como um Deus amoroso poderia permitir tal sofrimento. Outros serão seduzidos pelas promessas de segurança e prosperidade oferecidas pelo anticristo. A perspectiva de paz, abundância e unidade global parecerá mais atraente do que as aparentes restrições da fé cristã. Muitos racionalizarão sua decisão, convencendo-se de que estão apenas se adaptando a uma nova realidade espiritual. A pressão social e política para a conformidade com o novo sistema mundial será intensa. Aqueles que se agarram a crenças cristãs exclusivistas serão rotulados como intolerantes, retrógrados e até mesmo perigosos para a sociedade. Empregos, benefícios sociais e até mesmo relacionamentos familiares estarão em risco para aqueles que se recusam a abandonar sua fé. Uma nova espiritualidade global, promovida pelo anticristo e seu falso profeta, ganhará proeminência. Esta religião sincrética prometerá incorporar o melhor de todas as tradições de fé, ao mesmo tempo em que rejeita qualquer noção de verdade absoluta ou exclusividade salvífica. Muitos cristãos nominais abraçarão esta nova fé, vendo-a como uma evolução natural de suas crenças anteriores. Líderes religiosos proeminentes desempenharão um papel crucial nesta apostasia. Figuras respeitadas no mundo cristão farão declarações públicas endossando o novo sistema mundial e sua espiritualidade inclusiva. Suas palavras serão usadas para convencer milhões de que esta mudança é não apenas aceitável, mas desejável aos olhos de Deus. A tecnologia será uma ferramenta poderosa neste movimento de apostasia. Redes sociais, realidade virtual e inteligência artificial serão usadas para criar experiências espirituais convincentes que parecem validar a nova ordem mundial. Igrejas virtuais
oferecerão uma forma de espiritualidade sem compromisso, atraindo aqueles que buscam conforto sem convicção. Em meio ao caos econômico e social desencadeado pelos eventos da Grande Tribulação, o Anticristo e seu governo mundial introduzirão um sistema revolucionário de controle econômico e social, a infame marca da besta, descrita em Apocalipse 13. Este sistema será apresentado ao mundo como a solução definitiva para os problemas econômicos globais. Imagine coletivas de imprensa grandiosas, onde líderes mundiais e especialistas em tecnologia anunciam uma nova era de segurança financeira e eficiência econômica. Eles prometerão o fim da pobreza, da fraude e da desigualdade econômica, tudo através de uma simples marca ou implante. A tecnologia por trás da marca será verdadeiramente impressionante. Pode ser um implante subcutâneo de última geração, uma tatuagem eletrônica quase invisível, ou talvez algo ainda mais avançado que combina nanotecnologia com inteligência artificial. Seja qual for sua forma, esta marca funcionará como uma identificação universal, carteira digital e histórico médico, tudo em um. O lançamento do sistema será acompanhado por uma campanha de marketing massiva. Celebridades e influenciadores mostrarão orgulhosamente suas marcas, falando sobre como simplificou suas vidas. Programas de TV e documentários destacarão histórias comoventes de pessoas cujas vidas foram transformadas pelo novo sistema. Ex-moradores de rua agora, com acesso à moradia e emprego. Pequenos empresários prosperando graças à eficiência do novo mercado global. Inicialmente, receber a marca será apresentado como uma escolha. No entanto, rapidamente ficará claro que aqueles sem a marca enfrentarão dificuldades crescentes. Empregos serão negados, contas bancárias serão fechadas, acesso a serviços públicos será restrito. A pressão social para a conformidade será intensa, com aqueles que recusam a marca sendo rotulados como egoístas, retrógrados ou até mesmo perigosos para a sociedade. O aspecto mais sinistro da marca, no entanto, será seu componente espiritual. Recebê-la não será apenas uma transação econômica, mas um ato de lealdade ao Anticristo e seu sistema. A Bíblia deixa claro que aceitar a marca é uma escolha irreversível, uma rejeição final de Deus em favor do sistema da besta. Para os verdadeiros seguidores de Cristo, este será um tempo de teste supremo. Recusar a marca significará enfrentar privações severas, exclusão social e, eventualmente, perseguição aberta. Famílias serão divididas, com pais tendo que fazer escolhas impossíveis entre prover para seus filhos ou permanecer fiéis a Deus. Comunidades cristãs clandestinas desenvolverão redes de apoio mútuo, compartilhando recursos e cuidando uns dos outros. Sistemas econômicos alternativos surgirão entre os crentes, trocas, mercados negros, comunidades agrícolas autossuficientes. No entanto, a sobrevivência será uma luta constante. À medida que o sistema da marca se consolida, o mundo se dividirá claramente em dois campos: aqueles que adoram a besta e aqueles que permanecem fiéis a Deus. Não haverá meio termo, nenhum lugar para ficar em cima do muro. Cada pessoa terá que fazer uma escolha definitiva. Em meio à escuridão espiritual e moral que envolverá o mundo durante a Grande Tribulação, Deus levantará duas figuras extraordinárias, conhecidas como as duas testemunhas. Descritas em Apocalipse 11, estas personagens serão um farol de luz e verdade em um mundo dominado pelo engano. Imagine a cena. Em uma manhã aparentemente comum, dois homens aparecem nas ruas de Jerusalém. Vestidos com roupas simples de saco, eles começam a profetizar. Suas palavras são poderosas, denunciando o mal e chamando as pessoas ao arrependimento. Rapidamente, multidões se reúnem para ouvi-los, algumas maravilhadas, outras enfurecidas. A identidade exata destas duas testemunhas é objeto de muito debate entre os estudiosos da Bíblia. Alguns acreditam que serão Enoque e Elias, os únicos dois homens na história bíblica que não experimentaram a morte. Outros sugerem que poderiam ser Moisés e Elias,
baseando-se em sua aparição com Jesus na transfiguração. Independentemente de suas identidades específicas, seu ministério será inconfundível e impactante. Por 1260 dias, aproximadamente 3 anos e meio, estas testemunhas profetizarão. Seu ministério será marcado por sinais e prodígios impressionantes. A Bíblia diz que eles terão poder para fechar os céus para que não chova, transformar águas em sangue e ferir a terra com todo tipo de praga. Estes milagres servirão como uma validação divina de sua mensagem, bem como um juízo sobre um mundo que rejeitou a Deus. A reação do mundo a estas testemunhas será mista e intensa. Muitos serão atraídos por sua mensagem, reconhecendo nela a verdade que têm buscado. Conversões ocorrerão em grande número, à medida que pessoas de todas as nações ouvem e respondem ao chamado ao arrependimento. Para os crentes que estiverem passando pela tribulação, as 2 testemunhas serão uma fonte de encorajamento e renovação espiritual. Por outro lado, o governo mundial do Anticristo verá estas testemunhas como uma ameaça direta à sua autoridade. Tentativas de silenciá-los ou prejudicá-los falharão espetacularmente. A Bíblia diz que se alguém tentar ferir as testemunhas, fogo sairá de suas bocas e destruirá seus inimigos. Esta proteção sobrenatural frustrará todos os esforços para detê-los. A mídia global ficará obcecada com estas figuras enigmáticas. Imagine transmissões 24 horas por dia, analisando cada palavra e ação das testemunhas. Especialistas debaterão sua identidade e origem. Teorias da conspiração proliferarão. Alguns os chamarão de santos, outros de terroristas. Sua mensagem de arrependimento e juízo divino será um contraste gritante com a narrativa de paz e unidade promovida pelo Anticristo. À medida que seu ministério continua, a tensão no mundo aumentará. A economia global, já fragilizada, sofrerá ainda mais com as pragas e juízos que acompanham suas profecias. O Anticristo e seus seguidores ficarão cada vez mais desesperados para silenciar estas vozes de oposição. Finalmente, após 1260 dias, Deus permitirá que as 2 testemunhas sejam mortas. Seu assassinato será um espetáculo público, transmitido globalmente. A Bíblia diz que seus corpos ficarão expostos nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio, com o mundo celebrando sua morte. Pessoas trocarão presentes, como se fosse um feriado, aliviadas por acreditarem que a fonte de seus problemas foi finalmente removida. Mas então, para o choque e terror do mundo, após 3 dias e meio, as 2 testemunhas ressuscitarão. Imagine o pânico e a confusão quando, diante das câmeras do mundo, estes homens que todos viram morrer subitamente se levantam. Uma voz do céu os chamará, e eles ascenderão aos céus em uma nuvem, à vista de seus inimigos. Este evento milagroso será seguido por um grande terremoto em Jerusalém, destruindo parte da cidade e matando milhares. Muitos, testemunhando estes eventos extraordinários, darão glória a Deus, reconhecendo finalmente a verdade da mensagem das testemunhas. À medida que o reinado do Anticristo se consolida durante a grande tribulação, um novo e sinistro desenvolvimento ocorrerá: a criação e adoração de uma imagem da besta, como descrito em Apocalipse 13. Este evento marcará uma escalada dramática na blasfêmia contra Deus e na opressão daqueles que permanecem fiéis a Ele. Imagine a cena. Em uma cerimônia transmitida globalmente, o Anticristo e seu falso profeta desvelam uma estátua colossal. Esta não é uma simples representação estática, mas uma maravilha tecnológica que parece ter vida própria. A imagem pode falar, mover-se e interagir com seus adoradores de maneiras que parecem milagrosas. A tecnologia por trás desta imagem será verdadeiramente impressionante, combinando inteligência artificial avançada, hologramas de última geração e talvez até formas de vida sintética. Para muitos, parecerá que a própria ciência criou um Deus. A imagem será capaz de responder a perguntas, fazer previsões e até mesmo realizar milagres que deixarão as massas maravilhadas. O lançamento da imagem
será acompanhado por uma campanha de propaganda massiva. Líderes mundiais, celebridades e influenciadores farão declarações públicas de lealdade à imagem. Programas de TV e documentários explorarão os milagres e a sabedoria emanando desta nova divindade tecnológica. Redes sociais serão inundadas com hashtags promovendo a adoração à imagem. Inicialmente, a adoração à imagem será apresentada como opcional, uma escolha pessoal de espiritualidade. No entanto, rapidamente ficará claro que há consequências severas para aqueles que se recusam a participar. A Bíblia diz que a imagem terá poder para fazer com que sejam mortos todos os que não a adorarem. Centros de adoração serão estabelecidos em todas as principais cidades do mundo, onde as pessoas poderão interagir diretamente com versões locais da imagem. Imagine filas enormes de pessoas esperando para ter sua chance de fazer um pedido ou receber uma bênção da imagem. A experiência será projetada para ser emocionalmente poderosa e viciante, levando muitos a retornar repetidamente. A adoração à imagem não será apenas um ato religioso, mas se tornará parte integrante da vida cotidiana. Escolas começarão o dia com um juramento de lealdade à imagem. Locais de trabalho terão santuários dedicados, onde os funcionários serão encorajados a buscar orientação para suas tarefas. Até mesmo transações comerciais podem exigir alguma forma de reconhecimento ou reverência à imagem. Enquanto o mundo se afunda cada vez mais na adoração ao Anticristo e sua imagem, Deus responderá com uma série de julgamentos devastadores, conhecidos como as pragas das taças, descritas em Apocalipse 16. Estas pragas representarão a ira divina derramada sem mistura sobre um mundo que rejeitou obstinadamente seu amor e misericórdia. A primeira taça trará úlceras malignas e dolorosas sobre aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Imagine o pânico que se espalhará quando milhões de pessoas acordarem cobertas de feridas dolorosas e purulentas. Hospitais ficarão sobrecarregados e a economia global, já frágil, sofrerá outro golpe devastador à medida que as pessoas ficam incapacitadas para trabalhar. A segunda e a terceira taças transformarão os mares, rios e fontes de água em sangue. Esta não será uma mudança simbólica ou uma mera coloração vermelha das águas. A Bíblia descreve as águas se tornando como o sangue de um morto. Imagine o horror de abrir a torneira e ver sangue coagulado saindo. Os oceanos se tornarão um cemitério fétido, com toda a vida marinha morrendo. A escassez de água potável levará a conflitos globais e migrações em massa. A quarta taça aumentará a intensidade do sol, causando queimaduras severas nas pessoas. As temperaturas globais dispararão, levando a secas catastróficas, incêndios incontroláveis e o colapso de ecossistemas inteiros. Cidades se tornarão fornos de concreto inabitáveis. Milhões buscarão refúgio subterrâneo ou em regiões polares, levando a conflitos por recursos escassos. A quinta taça trará trevas sobre o reino da besta. Esta não será apenas a ausência de luz, mas uma escuridão palpável e opressiva. Imagine um mundo onde o sol simplesmente não nasce por dias a fio. O pânico se espalhará, causando tumultos e saques em massa. A escuridão física será um reflexo da escuridão espiritual que envolve os seguidores do Anticristo. A sexta taça secará o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. Este evento geopolítico dramático coincidirá com uma explosão de atividade demoníaca, reunindo os exércitos do mundo para a batalha final do Armagedon. Imagine uma mobilização militar global sem precedentes, com tecnologias de guerra futurísticas sendo reunidas para um conflito final. A sétima e última taça trará o maior terremoto da história, acompanhado por granizo imenso. Cidades inteiras serão niveladas. A topografia do planeta será alterada dramaticamente. Ilhas desaparecerão e montanhas serão aplainadas. A destruição será tão completa que marcará o fim da civilização humana
como a conhecemos. Estas pragas serão diferentes de qualquer coisa que o mundo já experimentou. Não haverá explicações naturais plausíveis. Será impossível negar que são atos de julgamento divino. No entanto, a Bíblia diz que mesmo diante destes horrores, muitos ainda se recusarão a se arrepender, chegando ao ponto de amaldiçoar a Deus. Para os poucos crentes que ainda estarão na terra neste ponto, estas pragas serão um tempo de provação intensa, mas também de vindicação de sua fé. Eles verão a realização literal das profecias que sustentaram sua esperança durante os anos de perseguição. No auge do reinado do Anticristo, quando seu sistema global parece invencível, um evento sísmico abalará o mundo, a queda da Babilônia. Descrita em Apocalipse 17 e 18, esta queda representa o colapso catastrófico do sistema mundial político, econômico e religioso do Anticristo. A Babilônia, neste contexto, não é apenas uma cidade literal, mas um símbolo de todo o sistema mundano que se opõe a Deus. É o ápice da rebelião humana, a culminação de milênios de orgulho, ganância e idolatria. Imagine uma metrópole global deslumbrante, uma fusão de Nova York, Londres, Dubai e Tóquio, mas em uma escala ainda mais grandiosa. Esta cidade será o centro nervoso do império global do Anticristo, o epicentro de seu poder político, econômico e religioso. A queda desta Babilônia será súbita e completa. A Bíblia diz que em uma hora sua condenação virá. Imagine acordar em uma manhã e descobrir que o centro do poder mundial simplesmente deixou de existir. Canais de notícias transmitirão imagens de arranha-céus em chamas, mercados financeiros em colapso total, líderes mundiais em pânico. O impacto econômico será devastador. A Bíblia descreve mercadores chorando porque ninguém mais compra suas mercadorias. Imagine corporações globais desmoronando da noite para o dia, fortunas sendo varridas em questão de minutos, sistemas bancários entrando em colapso. O luxo e a opulência que caracterizavam o sistema da besta darão lugar a uma pobreza e escassez generalizadas. A queda de Babilônia também representará o colapso do sistema religioso do Anticristo. Os templos dedicados à adoração da besta e sua imagem serão destruídos. Líderes religiosos que uma vez desfrutaram de poder e prestígio imensos se verão expostos como charlatães. A fé de milhões no Anticristo será abalada à medida que seu império desmorona diante de seus olhos. A reação do mundo a esta catástrofe será mista. A Bíblia descreve reis e mercadores lamentando a queda de Babilônia, chorando sobre as cinzas de sua glória perdida. Muitos cairão em desespero total, vendo suas vidas e ambições desmoronarem junto com o sistema em que confiavam. Outros, no entanto, reconhecerão nestes eventos o cumprimento das profecias e se voltarão para Deus em arrependimento de última hora. Nos momentos finais da grande tribulação, o mundo testemunhará o confronto mais épico da história humana, a Batalha do Armagedon. Este não será apenas um conflito militar convencional, mas o clímax do conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, culminando no retorno triunfante de Jesus Cristo. O cenário para esta batalha começará a se formar com o derramamento da sexta taça do juízo de Deus, que secará o rio Eufrates. Este evento geopolítico dramático abrirá caminho para os reis do Oriente marcharem com seus exércitos em direção a Israel. Simultaneamente, o Anticristo, enfurecido pela queda de seu sistema global, a Babilônia, reunirá os exércitos do mundo para um ataque final contra Jerusalém e os seguidores de Deus que restarem. Imagine a cena: o Vale de Megido, também conhecido como Armagedon, transformado em um vasto acampamento militar. Tecnologias de guerra futurísticas, talvez veículos de combate autônomos, soldados aprimorados biotecnologicamente e armas de energia dirigida se alinham ao lado de forças convencionais em números inimagináveis. O céu está escuro com drones de combate e aeronaves de guerra avançadas. Satélites militares orbitam acima, coordenando o maior esforço de guerra da história. A atmosfera é tensa,
carregada não apenas com a expectativa de batalha, mas com uma sensação palpável de destino cósmico. Muitos dos soldados, embora nominalmente leais ao anticristo, sentem um pavor inexplicável. Alguns, percebendo o cumprimento das profecias bíblicas, podem até tentar desertar, apenas para serem impedidos por seus companheiros fanáticos ou por controles tecnológicos implantados em seus corpos. Em Jerusalém, o remanescente fiel de crentes se reúne em oração desesperada. Eles sabem que estão testemunhando os momentos finais da história humana conforme a conhecemos. Suas orações são interrompidas pelo som de sirenes de ataque aéreo e explosões distantes à medida que a batalha começa. O anticristo, em seu orgulho, acredita que esta será sua vitória final, a erradicação completa de todos aqueles que se recusam a adorá-lo. Seus generais o asseguram de que nenhuma força na Terra pode resistir ao poder combinado de seus exércitos globais. Mas então, no momento mais sombrio, quando parece que tudo está perdido, o céu se abre. A Bíblia descreve Jesus retornando como um guerreiro vitorioso, montado em um cavalo branco, com os exércitos do céu o seguindo. Sua aparição é tão glorioso e terrível que os exércitos reunidos são paralisados de terror. O que se segue não é tanto uma batalha quanto um julgamento divino. A Bíblia diz que Jesus destruirá os exércitos com a espada que sai de sua boca, sua palavra poderosa. Imagine cenas de destruição em escala bíblica. Talvez raios sobrenaturais desintegrando exércitos inteiros, a terra se abrindo para engolir veículos de guerra, ou simplesmente soldados caindo mortos onde estão, suas vidas extinguidas por um comando divino. O anticristo e o falso profeta, as figuras centrais do mal durante a tribulação, são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Satanás, o arquiteto final de toda a rebelião contra Deus, é aprisionado no abismo por 1000 anos. A Batalha do Armagedon marca o fim decisivo do domínio humano rebelde sobre a terra e o início do reinado milenar de Cristo. É a vindicação final dos fiéis que sofreram durante a tribulação e o cumprimento de todas as promessas de Deus sobre o julgamento do mal e o estabelecimento de seu reino justo. O momento mais aguardado da história humana finalmente chegará: o retorno glorioso de Jesus Cristo à Terra. Este não será o nascimento humilde em uma manjedoura, mas a vinda majestosa do Rei dos Reis para estabelecer seu reino eterno. Imagine a cena: o céu se abre como uma cortina rasgada, revelando um espetáculo de glória indescritível. Jesus aparece, montado em um cavalo branco, sua aparência tão radiante que ofusca o próprio sol. A Bíblia o descreve com olhos como chama de fogo, muitas coroas em sua cabeça, e vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome, diz a Escritura, é a Palavra de Deus. Atrás dele, em uma procissão celestial que se estende além do horizonte, vêm os exércitos do céu, anjos incontáveis, junto com os santos que foram arrebatados ou morreram em Cristo, todos vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. É uma demonstração de poder e majestade que faz parecer insignificantes todas as paradas militares e procissões reais da história humana. A reação do mundo a esta aparição será de terror absoluto. A Bíblia diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, tentarão se esconder em cavernas e entre as rochas das montanhas, clamando para que as montanhas caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Para o anticristo e seus seguidores, reunidos para a batalha do Armagedon, a visão de Cristo retornando será o fim de todas as suas ambições. Seus exércitos, há pouco tão confiantes em sua força, serão paralisados de medo. Toda a tecnologia avançada e as armas poderosas que reuniram se tornarão inúteis diante do poder de Cristo. Jesus não precisará levantar uma espada física. A Bíblia diz que ele derrotará seus inimigos com a espada que sai de sua boca, sua palavra poderosa. Com um comando, exércitos inteiros serão destruídos. O anticristo e o falso profeta
serão capturados e lançados vivos no lago de fogo. Para os crentes que sobreviveram à tribulação, o retorno de Cristo será um momento de vindicação e alegria suprema. Imagine o alívio e a exultação daqueles que permaneceram fiéis através de perseguições inimagináveis, vendo agora seu Senhor retornar em glória para resgatá-los e estabelecer seu reino. O retorno de Cristo marcará o fim decisivo da era presente e o início de uma nova. Satanás, o grande enganador, será acorrentado e lançado no abismo por 1000 anos. A criação, há tanto tempo gemendo sob o peso do pecado, começará seu processo de restauração. Jesus estabelecerá seu trono em Jerusalém, inaugurando um reino de paz e justiça que durará 1000 anos. As profecias de Isaías sobre lobos e cordeiros deitando-se juntos e crianças brincando seguramente com serpentes começarão a se cumprir literalmente. A terra experimentará uma fertilidade e abundância sem precedentes. Por fim, a promessa do retorno de Cristo deve nos encher de uma alegria e expectativa que transcende as circunstâncias desta vida. Como João escreveu no final do livro de Apocalipse, nossa resposta à promessa de Jesus, certamente venho em breve, deve ser: Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Que vivamos cada dia na luz dessa esperança gloriosa, ansiando pelo momento em que veremos nosso Salvador face a face e ouviremos suas palavras. Bem feito, servo bom e fiel.